Paz do Senhor, irmãos. Peço licença aqui para retirar a máscara. Muito bom estarmos aqui, né, irmãos? Podendo adorar o Senhor, louvar o seu nome. Estamos em uma série de estudos aqui da carta aos Colossenses. E antes de iniciar esse estudo, eu queria tomar 2 minutos do nosso tempo aqui só para fazer um agradecimento. Certamente os irmãos aí, a maioria dos irmãos sabem, minha mãe faleceu há umas 3 semanas, mais ou menos. Dia 13 de setembro a gente recebeu a notícia e foi uma passagem assim inesperada. Minha mãe sempre amou muito viver, né? Gostava muito de viver. E a gente não esperava. Então quero agradecer as mensagens, recebemos muitas mensagens dos irmãos aqui, agradeço de coração as mensagens, agradeço as orações. Minha mãe estava morando em Rosana, que é a última cidade ali do estado de São Paulo, né? Quando a gente olha o mapa de São Paulo, ele vai fechando, forma um biquinho lá no final, que faz divisa com o Paraná, um pouquinho para baixo Paraná, um pouquinho para cima Mato Grosso, e minha mãe estava morando ali. Então, por conta disso, fazia 2 anos que ela morava lá. A gente tirou ela daqui por causa da pandemia, que estava muito forte aqui, lá estava mais tranquilo. Então, nesses 2 últimos anos, eu não tive contato pessoal com ela, né? A tecnologia ajudou bastante nesse aspecto. Então, a gente conversava por vídeo chamado. Interessante que no dia anterior, ela fez uma videochamada. Eu estava com meu irmão, que também tinha me ligado. E ao mesmo tempo que eu estava com meu irmão, nessa videochamada, minha mãe ligou. Então nós conseguimos fazer ali, meio que improvisado, uma videoconferência ali. E eu nem imaginava que era uma despedida, né? E é assim, né? Nessa videoconferência, interessante que minha mãe... Ela fez questão de saber como que eu estava, de perguntar se eu estava orando, se eu estava lendo a Bíblia. Eu falei, mãe, está aqui. Aí pus a imagem do celular, a Bíblia está aqui na cabeceira, mãe. Tô tentando, né? E ela sempre teve essa preocupação. Foi ela quem deixou um legado na nossa família, de trazer o Evangelho numa família predominantemente italiana, com muitos católicos, apostólicos, romanos. E minha mãe ter aceitado Jesus foi um grande escândalo, né? Motivo de bastante crítica, mas aquela promessa que o Senhor fez ao carcereiro... confia no Senhor e será salvo. Tu e a tua casa também se cumpriu na nossa casa, graças a Deus. E juntamente conosco, outros familiares também se chegaram ao Senhor. E a minha mãe foi quem puxou a fila, né? E esse conselho, né, de, olha, filho, não deixe nunca de ler a Bíblia, foi o último conselho que ela me deu. E se Deus quiser, com a permissão de Deus, é um conselho que eu quero seguir até que o Senhor venha, né? Para que a gente siga nesse caminho, que é tão bom a gente estar nesse caminho, né, irmãos? E é tão bom nós estarmos aqui estudando, podendo compartilhar, aprender mais de Cristo. E nessa carta que nós estamos estudando, que foi escrita aos Colossenses, Paulo também tinha essa preocupação. Ele
ele estava indagando, né? Ele recebeu a informação de Epáfras, e a preocupação dele era, olha, de que fonte que vocês estão bebendo? E assim como um pai se preocupava, Paulo também se preocupava, né? Quando a gente olha para essa carta, a gente vai ver Epáfras, né? Que era o fundador da igreja. E foi ele quem trouxe as informações para Paulo, né? O pastor Paulo já falou aqui, o pastor Sérgio, o evangelista Gilvan também já trouxeram alguns ensinamentos sobre isso. Mas é interessante que nessa carta a gente não vê as perguntas, a gente só vê as respostas, a gente só vê a resposta da carta. Então a gente sabe o que Paulo está respondendo. Então nós inferimos o que está acontecendo ali, né? Pela resposta, mais ou menos como a gente ouvindo alguém falando ao celular, e você tem uma noção boa ali do que está se falando, mas você não tem 100% da informação porque você não ouve a outra pessoa. Mas através das respostas de Paulo nós temos como avaliar o que acontecia ali naquela igreja, né? E já foi falado aqui por todos os irmãos aqui que me antecederam sobre os problemas que eles estavam tendo de entendimento, né? Do pós-Cristo, né? Cristo tinha vindo, Jesus Cristo tinha vindo, e depois disso eles estavam tendo dificuldades, né? Especialmente nessa igreja de Colosso, né? Estava sendo infiltrados ali alguns conhecimentos que não eram os conhecimentos vivos, né? Que Cristo realmente tinha deixado. E Paulo, ele trabalha para poder corrigir a rota, né? Eles começaram a sair da rota e Paulo entra, né? E Epáfras, ele vai lá e pede ajuda, né? Porque, pelo que a gente pode entender do texto, eram pessoas que tinham poder de persuasão, né? Tinham poder de poder desviar toda uma igreja para um caminho errado. E Paulo entra nesse contexto, né? Para combater os gnósticos, para combater os irmãos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, para combater filosofias que apareciam ali, misticismo, culto aos anjos. E hoje, na sequência de todo esse estudo, nós vamos analisar a carta quando ela inicia ali no capítulo 1, verso 24. E nós vamos, com a permissão do Senhor, caminhar até o capítulo 2, verso 5. Então, peço para que os irmãos abram as suas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 24, e depois nós vamos seguir no capítulo 2 até o verso 5. O texto diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E, para isto, também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Seguindo aí, irmãos, no capítulo 2, verso 1, porque quero que saibais que quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor,
e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Esse recorte, vamos chamar assim, esse recorte da carta, a gente poderia denominá-la como a missão e a mensagem de Paulo. A missão de Paulo é a mesma missão que a nossa. Qual que é a missão que nós temos como cristãos? Jesus, lá no finalzinho do ministério dele, a gente vai olhar lá no último capítulo do Evangelho de São Marcos, e Jesus ele vai ensinar o seguinte para nós: ó, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, é a minha missão como cristão, é a sua missão como cristão. Interessante que o pastor Sérgio aqui, no último encontro que ele fez aqui, o texto aqui fala, ó, ide por todo mundo, né? E ele brincou que Paulo ajudou a espalhar, fazendo a diáspora, né? Fazendo a perseguição ao povo israelita ali. Eles acabaram se espalhando e depois ele teve que ir lá, né? E falou, bom, você espalhou, agora você vai lá e arruma o que você fez, né? E essa é a missão que nós temos, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Se você está aqui hoje, meu irmão, se você está aqui hoje, minha irmã, é porque alguém pregou para você. Não é isso? Alguém pregou. Né? Alguém pregou para minha mãe lá em 1977. Alguém mostrou o Evangelho. E isso é a vontade de Deus para nós. É uma coisa que é tão boa, uma coisa que é tão... E mesmo que a pessoa que esteja vendo não entenda, por ignorância, a nossa missão é, de alguma forma, no mínimo, criar uma curiosidade nessa pessoa. Para ela olhar para mim, para ela olhar para você e falar assim, ó, alguma coisa mudou. Você era assim, o que aconteceu? Agora você não é mais assim. Você brigava, perdia a paciência, está mais longânimo. É o fruto do Espírito. E ele vai trabalhando. Então, nós, no mínimo, despertarmos essa curiosidade, né, em quem convive conosco. Né? Então, essa é a nossa missão. E Paulo pregou e ensinou... Quando a gente pega o verso 25 desse texto que nós lemos na versão NVI, na nova versão internacional, ele prega com... O texto lá diz assim, ó, com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Então, Paulo, ele era conhecedor da responsabilidade que ele tinha. Paulo, ele sabia... Eu vou colocar uma palavra talvez mais forte ainda do que responsabilidade. Paulo sabia do encargo que ele tinha. Paulo tinha um encargo. Ele não usava desculpas. Paulo estava preso quando ele escreve isso. Imagine, irmãos. Quantas desculpas Paulo poderia dar para não pregar o Evangelho, para não anunciar o Evangelho? Paulo teria as mais diversas desculpas, mas ele tinha isso como um encargo. A responsabilidade por Deus a mim atribuída. Ele levava isso muito a sério. E encargo, quando eu digo que encargo talvez seja uma palavra ainda mais forte do que responsabilidade, porque o encargo é você chamar a responsabilidade para você. Eu vou tentar exemplificar aqui. E assim nós deveríamos, né, fazer a vontade do Senhor para o reino dele. Imagina um filho que recebe uma mesada.
Ele vai cuidar com responsabilidade? Possivelmente sim. Mas o pai que controla o orçamento familiar o mês inteiro, ele vai fazer isso com encargo. Os irmãos, percebem a diferença? Vou dar um outro exemplo aqui. Dá licença aqui, viu, irmãos? A babá, se o irmão tem uma babá, teve uma babá, a babá ela vai cuidar do bebê. Se você entregou o seu filho, sua filha, para uma pessoa cuidar do seu filho, da sua filha, é porque você confia. E é porque ela vai ter responsabilidade para cuidar do seu filho, da sua filha. Isso é responsabilidade. O que seria o encargo? A mãe, né? Quem cuida igual a mãe? Então, esse é o encargo. Vou dar um outro exemplo aqui. O executivo que cuida dos negócios do patrão, ele tem responsabilidade. Mas o dono da empresa sabe onde o bolso aperta. Ele tem encargo. Hoje, eu vou dar um exemplo de hoje. A gente, quando vai preparar uma reflexão, alguma coisa, a gente está sempre atento, né? Prestando atenção no que está acontecendo. E isso aconteceu hoje. E talvez ilustre também essa questão do encargo e da responsabilidade. A pessoa foi em casa para comprar esse negócio de OLX funciona, né? Não sei se os irmãos já anunciaram. Eu não anuncio, quem anuncia são os meninos, né? Eles que têm todo esse conhecimento aí do OLX, vender coisa usada. E eles anunciaram uma caminha de solteiro que a gente estava vendendo. E uma senhora se interessou, me ligou, falou, tô indo buscar. Mandei uma pessoa, pedi para uma pessoa ir buscar para mim, ele está indo aí à tarde. Falei, tá bom. Aí a pessoa me ligou, se identificou com o mesmo nome que a senhora tinha me falado, falou, sou fulano, eu estou indo aí buscar para a dona, e estou indo buscar aí, pode vir. Eu falei, então eu estou indo. E ele deixou mais ou menos no ar, porque os 2 filhos dela estão dormindo no chão. E aí eu fiquei com essa informação, e esperei o rapaz chegar. E aí até compartilhei isso com a minha esposa, falei, né, tem um colchão a mais aqui, né, que a gente está vendendo também, vamos doar, né? E vamos entender o que está acontecendo, mas se for isso mesmo, não vamos nem cobrar, né? Vamos doar. Bom, aí o rapaz chegou, aí foi todo prestativo, pegou a cama, tirou, pôs no saco, estava chovendo hoje à tarde, né? Pôs um saco grosso, depois cobriu com outro saco grosso, fez um serviço bem feito para não molhar, né? E aí eu perguntei, mas que história é essa, né? Você falou que os 2 filhos dela estão dormindo no chão, você veio buscar por causa disso. Falei, ela tem câncer, e aí foi fazer exame numa cidade longe, quando voltou, o marido foi na casa, tirou tudo, levou tudo. Falei, puxa vida, então faz o seguinte, eu tenho um colchão de casal aqui, eu não vou te cobrar nada, você leva, né? A cama está aqui e o colchão de casal você pode levar. E eu não vou te cobrar nada. Aí ele falou assim, puxa, mas não vai caber, né? É um carro. Eu falei, rapaz, é um colchão dobrável, ele dobra, né? Não, mas aí depois coloca, aí ele vai ficar lá e abre. Enfim, para resumir a história, ele não quis levar. Ele fez um trabalho muito bem feito para aquilo que ele tinha sido contratado, que era levar o colchão e a cama de solteiro. Mas ele não deu um passo a mais, porque possivelmente não era o filho dele que estava dormindo no chão. Os irmãos entendem a diferença entre responsabilidade e encargo? Ele fez tudo certinho. O que foi pedido para ele, ele fez. Talvez por isso Jesus fala assim, quando você chegar lá no céu, você vai ser chamado de servo inútil, né? Você não fez mais do que foi pedido. Então,
quando nós pensamos no reino, a palavra encargo é uma palavra que ela caberia bem, né? E Paulo é a própria personalidade do encargo, né? Se a gente pegar a própria carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 15 ou 21, se eu não me engano, talvez 21, ele diz assim, tudo o que vier às tuas mãos, faça com toda a tua força, como ao Senhor. Então, ele mesmo está falando, olha, você tem que fazer, não é só no reino, você tem que fazer tudo. Tudo que você for fazer, meu irmão, minha irmã, tudo. É o teu trabalho, é a tua escola. Isso é um encargo que nós, como cristãos, deveríamos levar. Né? Porque é assim que o Senhor se agrada. Olha, tudo que vier às tuas mãos, tudo. Então, se você vai fazer um trabalho, você tem que fazer o melhor trabalho. Ah, mas o fulano não reconhece, a fulana... Mas não é como se estivesse fazendo para ele, é como se estivesse fazendo para o Senhor. É o que Paulo está recomendando aqui, né? Que a gente faça dessa forma. E aí a pergunta que eu faço para mim, né, Ronaldo? Aí eu vou fazer a pergunta para mim, né? Como é que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo com esse encargo, essa minha missão? Eu estou fazendo a diferença aonde eu convivo? E eu estou sendo sal e luz ali? Para que as pessoas estão me chamando? As pessoas me chamam para pedir um conselho? As pessoas me chamam para pedir uma oração? Ou as pessoas me chamam, Ronaldo, vem cá, ouve essa piada aqui. São coisas para a gente ir pensando, né, irmãos? Glória a Deus que a gente tem um espaço desse aqui na igreja, e depois alguns irmãos vão assistir isso pela internet também. Glória a Deus que a gente tem esse espaço, porque a palavra ela tem essa função de ir alinhando. Era isso que Paulo estava fazendo ali com a igreja de Colossos. Estava indo para o lado errado. Ó, o caminho aqui, vocês estão indo para lá. E essa é a função da palavra de Deus. Amém? Seguindo aqui, os irmãos podem participar também, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, viu, irmãos? Percebi, eu não participei pessoalmente, mas estou participando dos cultos pela internet, por alguns problemas que eu estou acertando aqui, mas percebi que os irmãos têm participado bastante, então fiquem à vontade. Verso 24 e o verso 25. Diz assim, ó, regozijo-me agora no que... Deixa eu pegar aqui. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Paulo, ele inicia esse texto, né, esse recortezinho que a gente fez da carta, com a palavra regozijo-me, me alegro, sou grato. A gratidão e a alegria, irmãos, elas andam juntas. Uma fortalece a outra. Como eu falei aqui na introdução, Paulo teria 1 milhão de razões para poder estar murmurando. Talvez ele pudesse falar assim para o Senhor, né? Ó, Senhor, foi para isso que eu estou preso. O Senhor está vendo que eu estou preso? O Senhor está vendo que eu estou numa masmorra aqui, úmida? Eu estou passando frio? O Senhor está vendo que eu estou aqui isolado? Cada 6 horas troca um guarda aqui. Foi para isso que o Senhor me encontrou lá na estrada de Damasco? Se coloca na posição de Paulo. Será que eu e você, a gente já não andou fazendo esse tipo de reclamação para o Senhor? Né? Olha, Senhor, eu estou te servindo.
Paulo podia falar assim, eu estou preso aqui, não é por causa minha, não. É pela causa do Senhor. Porque eu estou anunciando, o Senhor me falou lá que era para eu pregar, estou pregando, estou fazendo o que o Senhor me mandou, olha o prêmio que eu estou ganhando aqui. Paulo teria todas as razões terrenas, irmãos. Se coloca no lugar dele. Mas Paulo, ao contrário disso, se a gente pegar, a gente já estudou Filipenses aqui, né? Assim que ele chega lá na cidade de Filipe, ele é preso, junto com Silas lá, e à meia-noite ele canta. E quando ele louva, o chão treme, as cadeias se quebram, e ninguém foge. A gratidão é uma qualidade que nós, como cristãos, irmãos, também deveríamos ter o tempo todo. É muito ruim a gente ser reclamão. A gente não gosta de estar perto de gente que só reclama. Não é verdade? Se você tivesse que escolher, às vezes se você está por falta de opção, não tem jeito, alguém que você trabalha, alguém que você convive, às vezes é um cunhado, né? Brincadeira. É difícil, né? Mas se você tiver a opção de estar com alguém que não reclama... Ô, irmão Paulo, pois não, irmão Paulo. Regozijar-vos. Vale a pena ser de Cristo. Obrigado, irmão Paulo. Eu vou repetir algumas coisas do que o irmão falou aqui, para que os irmãos que estão assistindo pela internet também tenham ideia do comentário. Mas o comentário do irmão Paulo aqui é sobre essa ênfase que Paulo dá na alegria, intensa, né? E Paulo, a gente consegue ver isso, perceber isso nos textos de Paulo, né? Você percebe que é uma coisa sincera, que vem de dentro mesmo, né? E que contagia, né? Quando a gente tem esse regozijo, né? Essa alegria verdadeira, a gente contagia, gente. Né? A gente contagia a gente. E o oposto também parece que é meio verdade também, né? Quando a gente também puxa só para baixo, parece que a gente, olha, é melhor correr. Ou dar uma carta de Filipenses para esse irmão ler, para essa irmã ler, né? É isso mesmo. Obrigado, irmão Paulo. E Paulo, ele teria realmente diversas razões, né, para reclamar, mas Paulo, ele tinha uma coisa que ele sabia disso. Paulo sabia que ele era servo. Paulo sabia que ele foi chamado para servir. Irmãos, eu não sei se todos nós aqui entendemos, né? E eu estou falando para mim também, de verdade mesmo. Se a gente entendeu o que é o servir, né? Quando a gente usa a palavra servo, o que o servo tem? Um patrão? Não, o servo tem um senhor. O que é ter um senhor? É não ter vontade própria. O senhor fala para você, vai ali, você vai, mesmo que você não queira. O senhor fala ali, ó, vai para lá. Você vai, você tem um senhor. Quando a gente entende o que é realmente ser um servo,
Quem dera, irmãos, a gente entenderia o texto de Filipenses que diz, olha, considerai cada um superior a si mesmo. Não é difícil? Não é fácil, não estou falando que é fácil, não. Mas é o padrão. É o padrão, é o que está na Bíblia. É onde a gente tem que, na nossa caminhada, é onde a gente tem que procurar, está fora de rota? Vem para cá. Servo não tem vontade própria. Um comentário que eu quero trazer aqui é que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado nessa questão do servo, né? A gente não inverter o papel. Porque tem muita gente que é Deus que está servindo. Não é ele que serve a Deus, não. É Deus que serve ele. Ai do Senhor se o Senhor não me servir. Irmãos, é misericórdia, mas é uma verdade. Tem muita gente que acha que tem que vir para a igreja para Deus servir. Mas por que eu vou para a igreja então? Se Deus não me dá um carro, não me dá um apartamento, se Deus não me dá saúde, se Deus não me dá... Inverte o papel, naturalmente, sem perceber. Às vezes a gente está invertendo o papel. Que Deus nos ajude a entendermos o que é ser um servo e vivermos como servo. A gente está falando de regozijar, alegria. A alegria, ela é uma parte lá do fruto do Espírito. O pastor Paulo falou disso também na ministração dele aqui, do fruto do Espírito, que é um fruto, né? E a gente sempre usa a ilustração da mexerica com diversos gomos, ou, para ser preciso, 9 gomos, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é o fruto? O fruto é o resultado, né? Você olha para a árvore, você conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto. Você olha o fruto, tem abacate, o que é? Não é macieira, né? É abacateiro. Então, você olha para o fruto, você conhece a árvore. Se a gente trouxer essa analogia para nós, a gente teria que... esse fruto aqui, ó, completinho, mostra o Espírito Santo vive no Ronaldo mesmo. Eu olho para ele e ele tem domínio próprio. Eu olho para ele, ele tem mansidão. Agora, se eu não tenho todos esses gomos ainda desenvolvidos, eu preciso orar para que o Senhor trabalhe essa partezinha, né? Por exemplo, se eu não tenho paciência, como é que o Senhor vai trabalhar para desenvolver isso? Ele vai me colocar numa situação que exige a paciência. Aí, se eu perder a paciência, ele vai me colocar numa outra situação onde vai exigir paciência. Eu quero que desenvolva a paciência em mim. Irmão, vai aparecer atribulado de todo lado. Vai aparecer cunhado, primo, sogras, vai aparecer tudo. Para te tirar do centro. Te tirar. Para quê? Você quer ser desenvolvido? É assim que Deus vai trabalhar para desenvolver a sua paciência. E cada gominho desse aqui do fruto, Deus vai ter uma estratégia para trabalhar na tua vida, na minha vida. Para trabalhar a alegria, talvez a gente possa colocar isso como uma meta para nossas vidas, irmãos. Para desenvolver essa partinha do fruto, a gente poderia pensar na gratidão. Seja grato. Não importa o que você está passando. Seja grato. O irmão Tiago aqui, ele foi muito feliz na pregação de domingo. E ele falou, olha, foram mais de 600 mil embora, e você está aqui, você está aí assistindo. Seja grato. Isso já é motivo de agradecer. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que não aconteceu, e esquece do 1 que não aconteceu e esquece dos 99 que acontecem em todo momento. Seja grato. Você quer transbordar alegria? Seja grato. Você quer que as pessoas estejam próximas a você? Pare de ser reclamão.
Paulo está ensinando aqui para nós, ó, regozijai-vos, né? Eu me regozijo, né? Regozijai-vos é na carta aos Filipenses. Aqui ele está falando, olha, eu me alegro, estou sofrendo aqui, mas eu me alegro. Tudo bem, irmãos? Podemos seguir aqui? Verso 26 e 27. Diz assim, ó, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério foi revelado. Paulo, ele está combatendo falsos ensinamentos ali na igreja de Colosso, né? Paulo, ele se depara com mestres, falsos mestres, né? Pessoas estudadas, né? Ele se depara com judeus convertidos. Esses judeus convertidos, o que eram esses judeus? Já foi falado aqui, né? E a gente vai aprendendo também pelo repetir, né? E a gente vai memorizando, guardando. Eles criam que Jesus era o Cristo. Eles sabiam que Jesus era o Cristo. Mas eles entendiam que não podia ser só aquilo. Como assim? Aceita Jesus, Jesus e pela graça. Eles vivenciaram toda aquela... Os pais haviam vivenciado toda aquela questão das leis. E eles não se conformavam em abrir mão da lei. Olha, Jesus é o Cristo, a gente crê. Mas, não pode comer carne. Jesus, realmente, ele é o Filho de Deus, mas tem que guardar o sábado. Jesus, morreu na cruz, ressuscitou, a gente crê nisso. Mas você não pode tocar em impuro. Jesus é quem veio, vai voltar, ele falou mesmo que ia voltar. Eles criam nisso, mas achavam que não era suficiente. Mas olha, apesar de tudo isso, você tem que se circuncidar. Então eles queriam impor lei à graça. Jesus veio trazendo a graça, a nova aliança, mas eles queriam manter a velha aliança. E aí Paulo está ensinando que o segredo, é o que o texto está dizendo aí, o segredo foi revelado. Qual que é esse segredo? Cristo está em você. Em você. Cristo vive aí em você. Na nova aliança, esse é o segredo que está revelado. Agora Cristo já não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Cristo agora ele habita dentro de você, meu irmão. E sendo assim, né, Cristo habita, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não pode comer carne? Aí a resposta, dentro da palavra de Deus, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Isso é o que contamina. Tem que ser circuncidado, né, fazer aquela cirurgia no órgão sexual masculino, assim que a criança nasce, para você ser identificado como povo separado. Mas o próprio Paulo ele vai escrever aos Romanos 2,29 lá, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão, a que é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não existe mais mistério. Né? Tudo o que precisava ser revelado, isso é interessante, irmãos, não tem mais mistério. Ele foi revelado. A Bíblia Sagrada está aqui, todo o mistério está aqui. Já foi revelado. Os falsos ensinamentos que houve lá na igreja de Colosso, hoje em dia, a gente tem o mesmo problema. E eles vêm de uma forma muito sutil. Eles vêm de eles têm, Paulo fala aí, no capítulo 2, no verso 28, que eles têm aparência de humildade. Para implementar algum ensino novo, alguma filosofia nova, eles vêm com uma aparência
né? Bonita, humilde. Puxa, deve ter alguma coisa de bom aí. Mas Paulo está alertando exatamente contra tudo isso, né? A recomendação, a gente vai ver no final e os próximos irmãos vão dissertar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai ver que Paulo, ele pede atenção, né, contra visões, né? Olha, esse pessoal tá falando que teve visões aí. E a recomendação de Paulo para nós, hoje ainda ela é aplicável, né? Porque existem irmãos ainda que se apegam a isso. Olha, eu tive uma visão. Se a gente pegar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que Maomé teve uma visão. E ele fundou o islamismo. John Smith teve uma visão. E ele fundou a Igreja dos Mormons. Hoje em dia, eu ligo o rádio de vez em quando lá. Outro dia eu ouvi um irmão falando, Deus apareceu, me deu uma nova visão. Não tem nova visão, irmãos. Não tem nova visão. É por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, ter esse ambiente aqui para a gente poder discutir, porque não tem nova visão. A prevenção contra tudo isso é eu estar informado. Informado baseado em quê? Baseado na Bíblia. É isso que eu preciso. Eu preciso conhecer a palavra. Se o meu povo sofre, por quê? Falta o quê para ele? Falta o conhecimento. Falta o conhecimento, é por isso que o povo sofre. E aí, nós temos que agradecer a Deus pela igreja que nós participamos aqui, porque se tem uma coisa que é valorizada aqui, é o ensino. Talvez eu não valorize tanto, né? Talvez o irmão ou a irmã pudesse valorizar um pouco mais. Se a gente valorizasse um pouco mais, talvez essa igreja estivesse lotada aqui hoje. Se a gente valorizasse um pouco mais, talvez na escola dominical, a gente viria com maior frequência. Eu sei que os irmãos aqui, não é... Eu estou falando de uma forma geral, né, irmãos? Os irmãos estão entendendo, né? Certamente isso não é para os irmãos, porque os irmãos estão aqui, né? Mas é isso. Então, o conhecimento, ele faz com que me evita, né, de cair em ciladas. Amém? Amém, né? Estou terminando já, irmãos. Verso 26. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Esse agora, olha que interessante. Paulo está explicando ali, né? Depois os próximos irmãos que vão falar dos próximos capítulos, aqui Paulo está coletando informação, para depois, a partir do capítulo 3, ele fazer a aplicação de tudo isso. Não perca, irmão. O irmão está vindo aqui a participar, o irmão está assistindo aí, não percam. O livro de Colossenses tem uma riqueza enorme aqui para nós aprendermos. O agora remete ao tempo certo de todas as coisas. Para tudo tem um tempo na vida, irmão. Tudo tem um tempo. Às vezes se a gente tivesse mais fé, né? Não é fácil ter fé mesmo, não, né? Eu sei, estou falando por mim. Mas se a gente tivesse mais fé, a gente sofreria menos. Porque a partir do momento que eu tenho a fé, eu sei que eu tenho um Deus que cuida. E que por mais difícil, por mais contrário que seja o vento, né? O pastor Luiz pregou domingo retrasado sobre isso aqui. Por mais contrário que seja o vento, Deus está no barco. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você precisa. Ele não vai agir antes. Ele não vai agir depois. E foi assim com a revelação desse mistério. E o interessante é porque Jesus, quando ele vem no tempo certo. E a história caminha junto com o reino de Deus. E Deus usa a história. Na época que Jesus vem ao mundo, uns 300 anos antes, a gente passou pelos impérios, né? A gente fala muito do Império Assírio, que
dominou Israel, depois o Império Babilônico, que dominou Judá. Mas os demais a gente não fala tanto porque esses são menos... temos menos informações deles, né? Ou quase nenhuma na Bíblia. Mas o fato é que, historicamente, uns 300 anos antes de Cristo chegar, quem dominava era o Império Macedônico, né? O Império Grego, né? E Alexandre o Grande, apesar de ele ter vivido pouco, ele teve um domínio devastador, né? Então ele dominou, né? Abriu estrada e talvez e implementou uma única língua, que era o grego. E talvez no coração de Alexandre o Grande, ele estava falando assim, eu sou imperador mesmo, eu sou poderoso, eu posso. E Deus olhava para ele assim e falava, abre a estrada aí, rapaz, que meu filho está chegando. E Deus usa isso, irmãos. O propósito de Deus, ele vai ser cumprido. Não importa o que Alexandre Grande estava pensando, depois o Império Romano veio, e também aí criou-se o greco-romano, a cultura helenística, e tudo isso foi preparação para que Jesus viesse no tempo que ele veio, porque tinha uma única língua, praticamente no mundo todo mundo sabia falar o grego koiné, era uma cultura comum. As estradas de expansão faziam com que essa informação fluísse. Olha que interessante, foi no tempo. E é isso que Paulo está falando aqui. E agora foi revelado. Então foi no tempo que tinha que acontecer. Jesus Cristo veio no tempo certo. Nada impede, irmão, o propósito de Deus de ser cumprido. Então, se nós pudermos trazer isso para a sua vida, para a minha vida hoje, se você está passando por uma situação e acha que o tempo está demorando, que o tempo nunca vai chegar, descansa. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega. Difícil entregar, irmão. Não é difícil entregar? É difícil. Estou falando aqui, Ronaldo, entrega. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Olha que bênção ter fé para isso, irmão. Não é uma bênção? O Senhor me ajude a ter essa fé. Estou tentando. Falar que eu cheguei, eu vou falar... Eu não vou estar sendo verdadeiro com os irmãos. Às vezes a gente tem dúvida. Mas é isso que a Bíblia... E olha que gostoso a gente estar aqui. É isso. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Mas, irmãos, Deus vai agir no teu limite. Deus vai agir no meu limite. Como eu tenho vivido isso? E eu tenho certeza que você tem vivido isso também. Então, quando a dúvida vier tentar te tirar do foco, lembra, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O próprio Paulo fala assim, eu deixo para trás as coisas que ficaram e olho para frente. Às vezes a gente perde tanto tempo olhando para trás. Se você vai olhar para trás, olha para aquilo que te traz esperança. Olha para aquilo que o Senhor já fez na tua vida. Aí você vai achar que o tempo está demorando e você vai falar, não está não. Tá bom, Senhor, estou aqui na tua mão, estou aqui, cumpre em mim o teu querer. Amém? Terminando aqui, irmãos. Seguindo com a última parte aqui do capítulo 1. 27, 28 e 29. Diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Nesse trechinho que a gente separou aqui desses 3 versos, Paulo está falando em apresentar todo homem perfeito. Qual o significado de perfeição? Será que existe alguém perfeito? Você é perfeito, meu irmão, minha irmã? Você é perfeito, Ronaldo? Longe disso, né, irmãos?
A questão aqui é que quando eu aceito Jesus Cristo, e você aceitou Jesus, e a irmã aceitou Jesus, nós recebemos uma nova natureza. Paulo vai falar no capítulo 3 de Colossenses, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova natureza, ela já existe, eu fui justificado. Né? Os irmãos que me antecederam aqui já falaram um pouco da justificação, santificação, glorificação. A partir do momento que eu sou justificado, eu entro num processo de santificação. Essa minha natureza nova, ela é perfeita. Ela é impecável. Só que essa outra natureza velha que eu já tinha, ela não morre. Ela continua lá, danadinha. Continua. Pensando no quê? Nas coisas do céu? Nada. Quer aqui, só a coisa da terra aqui. Então isso é uma luta diária, meu irmão. A santificação é uma busca, né? É um processo na busca da nova natureza. Então essa luta diária, ela é diária. Que Deus nos ajude, né? Nessa luta diária, a pensarmos nas coisas que são de cima. Paulo vai falar isso para os colossenses. Agora vocês busquem as coisas que são de cima, pensem nas coisas que são de cima. O que a gente tem que fazer? Como é que eu busco, né, a santidade? Como é que eu procuro viver de uma forma santa? Me enchendo do Espírito. O próprio Paulo vai falar isso em Gálatas 5,18. Enchei-vos do Espírito. E você não vai satisfazer o desejo da carne. Encher do Espírito? Como é que eu me encho do Espírito? Eu tenho que estar lendo a Bíblia. Igual minha mãe lá me recomendou no último conselho que ela me deu. Eu tenho que estar lendo a Bíblia. Eu tenho que estar orando. Eu tenho que estar correndo. Se eu tenho dificuldade numa determinada área e eu quero realmente ser liberto, eu tenho que correr. Tenho que fugir. Tenho que orar. Né? Eu tenho dificuldade numa área vou colocar aqui na área sexual e estou na internet olhando assuntos pornográficos, irmão, não vai, você só vai afundar mais. Então a gente tem que correr, tem que fugir. E essa é uma luta diária. Porque quando é que a gente vai ficar livre? O pecado, ele mora em mim. Paulo fala isso. Maldito homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É a natureza humana. E a gente tem que lutar todo dia. Todo dia. Venceu hoje. Não abre a guarda. Porque amanhã vai ter luta de novo. Venceu amanhã? Não abre a guarda. Vai ter luta de novo. E quando é que essa luta vai acabar com o pecado? Quando ocorrer o próximo procedimento aqui. É a justificação, a santificação e o próximo é a glorificação. Ou porque Jesus veio para todos nós, ou porque Jesus veio para mim e para você. Aí quando nós estivermos na glória, aí nós vamos ter mais luta com o pecado. É um novo corpo, transformado. Então lá nós não teremos essa luta mais. Mas enquanto você estiver aqui na terra, meu irmão, é assim que funciona. Amém? A última... Pois não, irmão Marcelino. Pois não, irmão Marcelino.
Olha, é isso, né? Até ser revelado. Para que os irmãos que estão assistindo pela internet entendam também, o irmão Marcelino está colocando aqui o texto de Romanos, onde Paulo está, mais uma vez, falando sobre o mistério revelado, né? Desde da fundação do mundo, né? Dos tempos antigos, e naquele momento o mistério foi revelado através de Jesus Cristo, né? Amém. Glória a Deus, né? Que nós tivemos esse privilégio de ver o mistério revelado. O irmão Tiago falou isso também, né? Falou, olha, Isaías profetizou, mas ele fez a função dele, era profetizar, não era ver a promessa cumprida. A profecia dele se cumpre 700 anos depois. 700 anos depois, olha que interessante. E ela se cumpre de uma forma tão linda, porque ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é tão bonito, irmão. Se puder ler hoje, eu vou te dar essa missão aqui. Para você, antes de dormir hoje, você lê Isaías 53. O texto é tão bonito, tão bonito, tão bonito. Ele se cumpre de uma forma tão precisa em Jesus Cristo, que os historiadores, depois que Jesus morreu, eles desconfiavam que esse texto foi escrito depois. Porque ele se fechava tão... E isso é história que eu estou falando, não é Bíblia, não. Estou falando história. Você pode pegar lá os... do Mar Morto, lá, como é que chama aquele... Os manuscritos, obrigado. Os manuscritos lá do Mar Morto, vocês vão ver isso que eu estou falando aqui, eles achavam que esse texto de Isaías só poderia ter sido escrito por algum cristão depois que Jesus morreu, para poder fazer as coisas ligarem. Aí quando acharam os manuscritos do Mar Morto, que livro que eles acham? Isaías. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que cuida de você, que Ele é tão grande, né, para fazer um universo, mas Ele é tão próximo para saber quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Né? Que coisa linda que é esse Deus. Que coisa linda, né? Não é para regozijar mesmo, não é para ficar feliz. Paulo tinha razão mesmo, falar, olha, eu estou feliz, servir. A gente estava fazendo uma reunião aqui com o pessoal do som domingo, e isso foi falado, olha, servir é um privilégio. Você poder servir, irmão, é um privilégio. Receba isso como um privilégio. Deus te dá o privilégio de poder ser útil no reino dele. Se Deus te deu alguma coisa, um talento, por menor que você possa pensar que ele seja, não enterra, desenterra, põe em prática. Servir é um privilégio. Estou terminando, irmãos, estou terminando. Pois não, irmão Dagoberto. Pois não. Exatamente. Que o irmão Dagoberto está falando que, assim como Isaías profetizou e aconteceu, hoje a palavra de Deus ela tem a revelação do que vai acontecer. E aí, irmão Dagoberto, quando a gente olha para trás de novo e fala, isso aqui já se cumpriu, então isso que está para se cumprir vai se cumprir também. Nos dá esperança, né, de que o que está na Bíblia vai acontecer. Nos dá certeza, né? Isso é fé. Fé é ter certeza do invisível acontecendo, né? Daquilo que eu não vejo. Porque se eu vejo, já não é fé. Se é fé, eu não vejo. Eu só creio, só acredito. E nós temos como ter essa certeza através da fé, porque muita coisa do que foi revelado e profetizado já se cumpriu. E o que está para se cumprir também vai se cumprir, porque a gente sabe que Deus é poderoso para isso. Muito bem, irmãos. Partindo aqui realmente para o final agora, essa luta da natureza velha com a nova, né, é uma luta diária. E Paulo, na carta de Colossenses 3:5, ele vai falar assim, vocês já morreram com Cristo. Então, isso é um fato. Já que vocês estão mortos com Cristo, agora o que vocês façam aí? No verso 5 do capítulo 3, façam morrer tudo.
Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, quem faz morrer sou eu, é você, meu irmão. Com a ajuda do Espírito Santo, com a minha disponibilidade em estar lendo, fazendo a leitura da palavra, orando. Mas quem faz morrer sou eu e é você. Você já morreu com Cristo. Isso já é um fato. Você aceitou Jesus Cristo, o Cristo já está em você. Mas a luta diária ela vai acontecer. Então, se você está lutando contra algum pecado específico, meu irmão, lute com todas as tuas forças, mas lute com a luta de quem quer vencer. Não com aquela luta assim, era mais forte do que eu. Não tem mais forte do que eu, porque o mais forte do que eu, a Bíblia fala assim, não existe provação maior do que você possa suportar. Então, se a provação veio para você, é porque você aguentava. Mas se você caiu, você vai fazer o quê? Vai jogar tudo para o alto, agora acabou. Não acabou. A luta é diária, são batalhas, né? E no outro dia você vai lá, pede perdão, confessa e retoma. Mas retoma no outro dia, vê onde você caiu. Aquele que pede perdão, né? E se arrepende e retoma, né? Ele alcança a misericórdia, né? Pois não, irmão Paulo? Oração. Confessar é isso, irmão Paulo. Obrigado, irmão Paulo. O irmão Paulo está trazendo o texto da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas lá, depois, seguindo esse texto, ele fala, e come e beba, né? Então, não está falando para você não comer e beber. Ele está falando, faz uma reflexão, vê aonde você caiu, retoma, né? E segue, né? E a oração, ela vai te ajudar muito nisso. Então, o que é a confissão? Quando a gente pega o texto confessar, lá no original, ele é homologos, que é homologar, o nosso homologar aqui. O que é homologar? É assinar embaixo. Então, a primeira atitude minha ao confessar é reconhecer. Reconhecer que eu tenho um problema, reconhecer que eu preciso de ajuda, reconhecer que eu preciso correr, que eu tenho que mudar a minha atitude, né? Eu ouvi uma história de Agostinho, que Agostinho, antes de se converter, ele teve uma vida meio desregrada. E estou falando com muito respeito a isso, porque Agostinho ele é um dos pais da igreja e escreveu coisas muito brilhantes, né? E quando ele volta para a cidade dele de Hipona, uma das ex-namoradas dele começa, Agostinho, corre. Agostinho, sou eu. Ele olha assim, mas não sou eu. Porque ele já tinha uma nova vida ali, né? Então você tem que correr. Você tem que fugir, lutar. É luta diariamente. Obrigado, irmão Paulo. É isso, irmãos. Aí, meu tempo já foi, mas indo para o capítulo 2, vamos ler aqui rapidamente até o verso 5, que diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, mais uma vez, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Isso é uma oração, partindo aqui para o final mesmo. É uma oração que Paulo
está fazendo aqui pela igreja de Colosso e pela igreja de Laodiceia, né, que o pastor Sérgio já também falou um pouco aqui, que elas são próximas ali, né, eram próximas. Como a gente sabe que isso é uma oração? Paulo está falando de combate, está falando de luta, e essa luta não é física, é uma luta espiritual, é um combate espiritual. Se eu quero ter foco, irmãos, oração, a gente falou de oração aqui, e persistência na oração, isso vai requerer de mim o quê? Disciplina. Você acha que essa carne aqui, ela vai querer? Não quer. Não quer. Então, eu preciso ter disciplina. O que é ter disciplina? Ter disciplina é eu estabelecer, olha, eu vou orar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora de manhã, de tarde, de noite. Não importa, irmão. O horário que for melhor para o irmão. Mas coloque a devocional como uma atividade diária tua. E eu estou falando para mim, Ronaldo, coloque, porque de vez em quando eu me enrolo com as coisas e eu procuro, a regra é eu fazer a minha devocional todo dia. Mas eu confesso para os irmãos que às vezes aconteceu, me chamaram, foi a hora que era para ser, tocou o telefone. E essas distrações a gente tem que tomar cuidado. Porque o inimigo ele vai colocar distração no teu caminho mesmo, meu irmão. Então requer disciplina, e Paulo estava orando pela igreja de Colosso e pela igreja de Laodiceia. E nessa oração, olha o que Paulo pede, olha que interessante. Ele pede que os corações deles sejam consolados. A outra coisa que Paulo pede é que eles estejam unidos em amor. E vejam só, irmãos, olha o que Paulo pede também. Que eles fossem enriquecidos. Eu sabia que o Paulo tinha esse negócio também. Mas não é de dinheiro, né? Não é. Enriquecidos de inteligência e de conhecimento. Era essa a oração de Paulo. Né? E por que ele fala inteligência e conhecimento? Inteligência é a versão que eu estou usando aqui, que é a corrigida, mas a gente vai pegar a NVI e a gente vai ver sabedoria lá, que é a palavra sofia, sabedoria. E a outra palavra, que é conhecimento, é gnose. Então, por que Paulo usa a sofia e a gnose aqui? Porque eles estavam sendo combatidos exatamente pela sofia e pela gnose, que aqueles falsos mestres diziam ter um mistério secreto, né? Nós temos a sofia, nós temos a sabedoria, nós temos a gnose, nós temos o conhecimento, mas não tinha. E Paulo usa exatamente essas palavras para contrapor aquilo que a igreja estava sendo atacada. Toda a sofia e toda a gnose, elas estão em Cristo. Isso está no verso 3, né? Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, sofia, e da ciência, conhecimento, gnose. Então, é isso. Paulo está combatendo com aqueles falsos mestres que se diziam ter esse mistério, através do que eles usavam como ferramenta, que era a sabedoria e o conhecimento. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Olha, então, para fechar aqui, cumprir a nossa missão como Paulo cumpriu. Eu acredito que essa é uma lição que a gente pode tirar hoje aqui, desse ensino. Levar nosso ministério, a mensagem de Deus com encargo, né? Quando a gente pensar em encargo, é lembrar da babá e da mamãe. Estar atento a todas essas heresias que até hoje existem, e quando a gente vê heresia, dificilmente alguém está pensando no reino de Deus, está pensando no reino dele, né? E melhor que Cristo não venha, porque se Cristo vier, a fonte de renda dessas pessoas acaba. E vivermos uma vida em oração. Amém? Deus seja louvado pela vida, obrigado pela paciência. Pastor Eli, obrigado pela paciência e pela confiança. Eu retorno aqui a palavra ao pastor Eli.